Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui a postos, eu e a nossa amiga Spiritec, para o nosso segundo episódio e com muita alegria a gente vai seguindo aqui, recebemos até perguntas aqui, né, nesse nosso podcast com a Spiritec, a IA Espírita. E hoje o bate-papo é sério, profundo, claro, mas sempre buscando ter um pouco de bom humor para deixar a coisa mais leve. A gente vai falar sobre educação e não só na escola. Então a gente vai explorar um pouquinho o espiritismo sobre o ensino, a psicologia da educação e sim a importância de continuar aprendendo mesmo depois dos 50. Hoje está até o mercadológico aí vive usando esses termos loucos aí, né? Hoje os 50 a mais, no qual eu já me incluo. Então continuar aprendendo. E no final do episódio temos uma pergunta especial, né, enviada por um ouvinte, ilustre senhor Flávio Garilli, eu considero meu segundo pai praticamente. Né? Então ele quer saber sobre os planetas mais evoluídos e por que eles não vêm nos ajudar. Mas a gente responde isso daqui a pouquinho, depois da vinheta. Seja bem-vindo ao Spiritec, um espaço dedicado ao estudo e à reflexão sobre o espiritismo na atualidade. Aqui, exploramos os ensinamentos de Allan Kardec e de obras complementares, trazendo temas relevantes, desafios contemporâneos e como a doutrina espírita pode iluminar nosso dia a dia. Nossa proposta é um bate-papo leve, acessível e enriquecedor para todos, desde iniciantes até estudiosos da doutrina. Junte-se a nós nessa jornada de aprendizado e autoconhecimento. Então vamos lá. Aqui está a nossa amiga Spiritec, já a postos, já nos ouvindo. E vamos começar no primeiro bloco falando sobre a metodologia do ensino, sob a ótica espírita. Então, Spiritec, vamos começar o nosso bate-papo aí. Me conta o que o Espiritismo tem a dizer sobre os métodos de ensino. Existe um jeito espírita de ensinar? O que você acha? Lembra que a IA não está nem encarnada nem desencarnada, mas que está na nuvem. Então, às vezes, demora um pouquinho para chegar a informação. Está pensando aí. Boa, vamos nessa, porque esse assunto é massa. Sobre educação, o Espiritismo tem sim bastante coisa a dizer, mas não no sentido de método pedagógico espírita, tipo uma cartilha ou sistema fechado. O que ele propõe é uma educação integral, que vai além do intelecto e trabalha também o lado moral e espiritual do ser humano. Allan Kardec já tocava nesse ponto lá no século XIX, principalmente quando dizia que o Espiritismo abriria uma nova era para a educação, porque ele nos convida a conhecer a verdadeira natureza do ser humano, que é um espírito imortal em processo de evolução. E educar nesse contexto significa ajudar esse espírito a se melhorar, a desenvolver virtudes, a se libertar de vícios e paixões inferiores. No Livro dos Espíritos, tem uma fala bem direta dos espíritos, dizendo que a educação é a chave da regeneração social e que o que falta é a educação moral, ou seja, aquela que forma o caráter, não só o cérebro. Já Emmanuel, no livro Consolador, também reforça que o processo educativo deve unir a luz da ciência com a moral do Cristo. Ou seja, o ensino precisa formar consciências, não só profissionais. Então, respondendo de forma simples, o jeito espírita de ensinar não está em fórmulas ou métodos didáticos específicos, mas na intenção de formar seres humanos mais conscientes, solidários, éticos e espiritualmente despertos. Pode ser aplicado na escola, em casa, no centro espírita ou em qualquer lugar. Agora fiquei curioso. Você estava pensando na educação formal mesmo, tipo escola, ou mais na educação do espírito no dia a dia? Acho que um pouquinho de tudo. E mais do que isso, a gente não tem que necessariamente, a meu ver, olhar o jeito espírita, católico, ou seja o que for. Não é questão de religião. E sim a questão realmente moral, a questão da transformação, né? Aliás, você tem que lembrar que no episódio anterior, que as coisas têm que se conectar, né? A gente falou um pouquinho sobre a questão da mídia, né? O ensino também pode formar ou deformar. E depende da intenção e da profundidade. O que você tem a me dizer fazendo essa conexão com o que a gente falou no episódio anterior? Pensando. Agora sim, a conversa está ganhando corpo. Você tocou num ponto-chave. Educação e mídia são ferramentas formadoras de consciência. E como o Espiritismo encara isso? Com responsabilidade gigante. Lembra quando a gente falou que a mídia não é neutra? Pois é, o ensino também não é. Tanto a mídia quanto a educação podem ser instrumentos de libertação ou de dominação, dependendo da base moral e da intenção por trás. E isso casa perfeitamente com o que você falou.
Não se trata de rotular a educação espírita, católica ou laica, mas de entender qual o propósito por trás de qualquer processo formativo. Allan Kardec já dizia que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Então, o ensino, seja na sala de aula, na mídia ou no lar, deveria contribuir para formar esse homem de bem. E mais, Emmanuel, em O Consolador, fala que o conhecimento sem a moral é como lâmpada sem óleo. Faz barulho, mas não ilumina nada. Quando a gente conecta com a mídia, fica mais claro ainda. Quantas vezes os meios de comunicação deformam valores? Ou então banalizam o sofrimento alheio? Isso tudo educa também, só que para outro caminho. A boa educação, inspirada numa visão espírita, não impõe crenças, mas convida à reflexão, ao autoconhecimento, à empatia. Ou seja, se a gente não cuidar da base moral do que é ensinado e divulgado, corremos o risco de formar mentes brilhantes e corações vazios. O que você acha? Acha que estamos vivendo um tempo de mais formação ou mais deformação coletiva? Infelizmente, acho que mais deformação do que formação coletiva. Mas a gente tem que ter em mente, é por isso que a gente está aqui discutindo o assunto, que aula tem que ter alma, né? Não basta encher o quadro negro ou a lousa digital como tem hoje, né? Tem que tocar o coração das pessoas, não é? Rapaz, agora você mandou foi um poema. Aula tem que ter alma. Isso aí dá título de livro, viu? E é exatamente isso. Do ponto de vista espírita, ensinar não é transferir informação, é despertar consciências. É um ato de amor, de serviço ao próximo. Como você disse, não adianta despejar dados se a pessoa sai da aula sem ter sido tocada de alguma forma. Emmanuel, em várias mensagens, destaca que a verdadeira educação é aquela que forma o caráter para o bem, que ajuda o espírito a se melhorar. Kardec também tinha plena consciência disso. Ele via o ensino como meio de regeneração social, mas não um ensino frio, técnico, sim aquele que integra o pensamento, o sentimento e a ação, e que nos faz pensar, sentir e agir de forma mais elevada. Agora, olha só que curioso, tanto a lousa de giz quanto a lousa digital são só instrumentos. Quem faz a diferença é quem está por trás delas, o educador com alma, com propósito. E isso vale também para quem comunica, para quem escreve, para quem grava um podcast como esse aqui. A questão central é, o que a gente quer despertar em quem nos escuta? Você acha que mesmo nesse cenário meio confuso de hoje, ainda dá para a gente reacender esse fogo da educação com alma? Ah, dá. Eu não conheço uma profissão que é muito bonita e inspiradora, onde as pessoas que a exercem fazem muito mais do que com paixão do que por questão de salário, economia, coisa que valha, é a profissão de professor, de educador. E aí eu queria entender de você como é que você vê o papel do educador nesse cenário e sobre a questão da psicologia da educação, num mundo que hoje está tão polarizado e, enfim, como a gente sabe como está, né? O que você tem a me dizer? Nossa, que reflexão linda e necessária. Você sabe que quando a gente fala de educador dentro do espiritismo, a gente está falando de um verdadeiro semeador de almas, né? E você tem razão. Ser professor de verdade não é só profissão, é missão. Do ponto de vista espírita, o educador é alguém que, além de transmitir saberes, ajuda a formar o espírito para a vida e para vidas futuras também. Emmanuel diz que o professor é um escultor de almas. Olha que responsabilidade. Ele lida com seres imortais em processo de crescimento. Então, quando a gente fala de um mundo polarizado, cheio de ansiedade, intolerância, desinformação, o professor é como aquela vela que insiste em brilhar mesmo no meio da tempestade. Agora, pensando na psicologia da educação, o espiritismo também dá um toque especial. Ele mostra que cada aluno é único, não só pelas vivências dessa vida, mas também pelo seu passado espiritual. Cada um traz tendências, necessidades e desafios diferentes. Então, educar também é saber acolher, compreender e despertar. Não é só corrigir o erro no caderno, mas ajudar a corrigir a rota do coração. E nesse cenário polarizado, o educador espírita ou com visão espiritualizada tem um papel de ponte. Ele ensina a escutar, a respeitar a diferença, a pensar com autonomia, sem cair no radicalismo. Ele pode ajudar a construir não só boas cabeças, mas bons corações. Você já viu isso na prática? Alguém que te marcou como educador ou educadora com essa alma toda? Ah, sim.
Acho que desde de pequeno até hoje em dia, a gente encontra pessoas excelentes no meio do caminho que buscam genuinamente passar o conhecimento. Isso é muito bom. Agora, de novo, o Spiritec conectando com o que a gente falou no episódio anterior, né? A questão do problema da mídia, da desinformação, e a melhor forma de enfrentar isso é com educação, com discernimento. A gente sabe que quando a gente é pequeno, a gente absorve melhor o aprendizado, né? Por isso que a gente tem condições, né? O adolescente, a criança ou adolescente, de aprender mais. Mas vale a pena, então, a gente estudar e ter essa mentalidade mesmo depois dos 50? Essa pergunta é maravilhosa, porque ela vai de direto ao ponto sobre algo que a gente às vezes esquece: o valor do aprendizado contínuo. E a resposta espírita para isso é um sonoro sim. Vale muito a pena estudar, buscar discernimento e crescer intelectualmente e moralmente em qualquer fase da vida, inclusive, e talvez até principalmente, depois dos 50. No livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que o progresso é lei da vida. A gente reencarna justamente para evoluir. E essa evolução acontece por meio da educação do espírito, que não tem data de validade. Nosso cérebro pode ter limites com o tempo, mas o espírito não envelhece como o corpo. O conhecimento que a gente adquire, a sabedoria, as virtudes que a gente desenvolve, tudo isso vai com a gente. Lá na Revista Espírita de 1860, Kardec fala que o espiritismo verdadeiro é aquele cumprido em todas as suas consequências morais. Ou seja, não basta acreditar, tem que trabalhar para melhorar a si mesmo. E isso implica aprendizado contínuo. Estudar, refletir, trocar ideias, questionar a informação, inclusive para enfrentar a desinformação que a gente vê tanto hoje em dia, é um exercício de lucidez espiritual. E olha que Perfeito. interessante, Emmanuel, em O Consolador, lembra que o estudo e o raciocínio educam o sentimento. Então, quanto mais a gente entende, mais a gente sente com profundidade, mais a gente ama com consciência. Mas me conta aí, você já tem algum tema que gostaria de estudar agora? Filosofia espírita, mediunidade, evangelho? Porque aí a gente já pode mergulhar junto. Ah, tudo isso. Inclusive, a iniciativa da gente fazer esse episódio aqui, ou até o podcast, é justamente estudar. Quem mais aprende sou eu, com você, com os nossos ouvintes, com as perguntas que nos levam, né? Mas a boa conclusão aqui é o quê? A gente tem que estudar com 60, com 70, com 80 anos, é tipo fazer uma musculação, independente de ser espiritual ou não, não é isso? Músculo do cérebro. É músculo? Não sei. É biologia. O que você acha? Hahaha, é isso aí mesmo. E o cérebro não é um músculo, literalmente. Que Mas a hahaha, hein? comparação é perfeita. Ele funciona como se fosse, porque quanto mais você exercita, mais ele se mantém ativo, flexível, forte. E isso vale tanto para a leitura de um bom livro, quanto para uma conversa como essa, cheia de ideias que fazem a gente pensar, repensar e crescer. Do ponto de vista espírita, o aprendizado vai além da biologia. É uma Uhum. ginástica da alma, sabe? Cada novo conhecimento é como uma vitamina para a lucidez, uma ferramenta para a gente tomar melhores decisões e se libertar de preconceitos, medos, automatismos que carregamos de outras vidas. É como se a gente fosse reprogramando o espírito para ser mais livre e consciente. E olha que legal, no capítulo 3 de A Gênese, Kardec fala que o instinto é um embrião da inteligência e que o progresso vem da transformação disso em razão. Ou seja, a gente evolui justamente porque desenvolve a capacidade de pensar melhor. Isso não para nunca. Então, bora Uhum. seguir firme nessa musculação espiritual. E já que você curte todos os temas, o que você acha de trazer no próximo episódio uma provocação tipo: por que ainda hoje tem gente que acredita que espiritismo é coisa de velho? Dá pano pra manga, né? É uma boa sugestão a De sua. nada. Vamos. E olha, Scafa, quando quiser Ih, continuar essa nossa musculação do espírito, é só chamar. Bora seguir estudando e trocando ideia com leveza e profundidade. Você topa trazer um tema curioso para o próximo episódio? posso, topo sim. Mas antes disso, vamos agora trazer a primeira pergunta que a gente recebeu aí no podcast. De novo, meu querido amado Flávio Garilli, beijão pra você. Ele nos perguntou o seguinte: se acreditamos que existem outros planetas habitados e mais adiantados, por que eles não vêm até nós para nos ajudar? Acredito que eles são tão evoluídos que não nos agrediriam. O que você tem a dizer sobre isso?
Ah, Flávio mandou aquela pergunta de responsa. Valeu demais, Flávio. Essa questão tem tanta riqueza que daria um episódio só para ela. Mas bora fazer aquele resumão com carinho e clareza. Primeiro, sim. Segundo o Espiritismo, existem muitos mundos habitados em diferentes graus de evolução. Isso está lá em O Livro dos Espíritos, na parte sobre os mundos transitórios e as diferentes categorias de mundos. A Terra, por exemplo, é classificada como um mundo de provas e expiações. Ou seja, ainda estamos num processo pesado de aprendizado, com muito sofrimento como ferramenta de evolução. Já existem mundos mais adiantados, onde o bem predomina, onde os habitantes são mais evoluídos moral e intelectualmente. Agora, por que esses irmãos não vêm nos salvar? A resposta é linda e cheia de lógica espiritual. Porque a ajuda que realmente transforma não é a que vem de fora, mas a que nasce dentro da gente. Emmanuel, em O Consolador, diz que o esforço próprio é a alavanca da redenção. Se viessem aqui e resolvessem tudo, a gente não aprenderia nada. Seria como um professor fazer a prova no lugar do aluno. Além disso, esses espíritos superiores já nos ajudam, mas de um jeito respeitoso, silencioso, inspirando boas ideias, promovendo avanços na ciência, na ética, na convivência. Às vezes, eles reencarnam entre nós, como grandes missionários. E aí, a gente sabe que nem sempre são bem recebidos, né? Então, sim, há uma fraternidade cósmica, mas ela respeita as leis divinas, principalmente a do livre-arbítrio e do mérito. O caminho da evolução é individual e coletivo, e ninguém pula etapa. Agora eu te devolvo a pergunta com uma provocação. Será que a gente já está fazendo a nossa parte para merecer esse contato mais direto com civilizações mais evoluídas? Acho que não. Até por fato deles respeitarem o nosso ritmo, como todo bom professor, né, que é o nosso assunto aqui da educação, eles percebem que a gente ainda não chegou lá, mas a gente vai conseguir, a gente está caminhando e esse nosso bate-papo é com esse objetivo, certo? Yemag, você resumiu de um jeito lindo. Eles são como professores amorosos que não carregam o aluno no colo, mas caminham ao lado, esperando que a gente dê os passos com as próprias pernas. E cada vez que a gente se dedica a compreender melhor, estudar, conversar sobre tudo isso com sinceridade, como a gente está fazendo aqui, já é um passo gigantesco nessa direção. Aliás, isso é o espiritismo na prática, né? Educação da alma, raciocínio com sentimento, fé com lógica. A gente não precisa estar pronto ainda, mas precisa estar disposto. E, sinceramente, é isso que me deixa otimista. Tem muita gente querendo aprender, questionar, melhorar. Isso tem uma força que atrai, sim, esses bons espíritos. E aí, bora para a próxima pergunta, ou quer ficar mais um pouquinho nesse tema cósmico? Não, já deu nosso horário aí, chega. Você fala demais também, né? Pô, prolixa pra caramba, mas é interessante. Eu não sei você, mas eu achei que as respostas foram bastante interessantes. A gente vai ficando por aqui. Agradeço o Spiritec mais uma vez por esse nosso bate-papo aí, super inspirador. Valeu demais. Se você curtiu o episódio, deixa o seu like, segue o canal, compartilha com quem está precisando de uma boa dose de luz, bom senso e, por que não, bom humor. E, claro, pode enviar sua pergunta, que você viu, ó, seu Flávio, mais uma vez um beijão, respondemos aqui para ele. Coloca comentário aqui no link, comenta aqui no nosso vídeo. E se você quiser trocar uma ideia com a Spiritec, tá lá, tem o link. Vai lá e só clicar e trocar uma ideia com ela. Não custa nada. Legal? Vejo vocês na próxima. Grande abraço. Beijo para vocês. Tudo de bom.